Então, vamos lá. Então, eu vou começar, então, fazer uma revisão rápida da última aula antes da prova. Deixa eu colocar aqui, eu vou fazer isso direto usando os slides para ir um pouco mais rápido. E depois a gente passa para a parte nova. Tá, então, nós vimos duas coisas na aula passada. A primeira, que eu vou resumir aqui rapidamente, ela tem o seguinte conteúdo. Que se você tem dois operadores hermitianos que comutam, um operador A e um operador B, é sempre possível encontrar uma base de estados que é autoestado simultâneo de A e de B. Existe um autoestado que é autoestado de A e também é autoestado de B simultaneamente, se eles comutam. Então, pulando aqui as tecnicalidades, se você tem um operador A e você encontra a sua base de autoestados. Então, nessa base, o operador fica diagonal, né, e na diagonal você vê os autovalores. Uma das coisas que a gente... Então, o operador B, é possível, se ele comuta com A, é possível também encontrar uma base, né, onde o B também é diagonal. Né, ou seja, A e B, se eles comutam, eles são diagonais em alguma base. Ou seja, esse conjunto de autovetor é autovetor simultâneo de A e de B. Muito bem, uma das coisas que a gente gostaria de fazer é o seguinte, dado um operador A e o conjunto dos autovalores, a gente gostaria de dizer qual que é o autovetor baseado no autovalor. Então, se o operador não tiver degenerescências, né, se tiver A1, A2, A3, A4, cada autovetor tiver o seu próprio autovalor, aí é fácil. Eu dou o autovalor A4 e você sabe que o autovetor correspondente é o V4. Mas se ele tem degenerescência, isso não é possível. Eu falar que o autovalor é A1, você não sabe se é o vetor 1, vetor 2 ou vetor 3. Certo? Então, se houver um outro operador B que comuta com A, então você pode usar, em vez de só dar o autovalor de A, você pode dar o autovalor de B também. Então, imagina que B comuta com A e tem essa sequência de autovalores. Então, você pode falar, olha, o par A1, B1 corresponde ao vetor 1, não tem outro caso. Sabe? Porque A1 aparece no 1, 2, 3, o B1 só aparece no 1, então o par A1, B1 especifica um vetor. O par A1, B2 também, o par A1, B3 também, e assim por diante. Então, se você tiver um conjunto de operadores tal que você dá os autovalores desses operadores, e com isso você especifica um único estado, então isso é chamado de um conjunto completo de observáveis que comutam. Só que pode acontecer do B ter essa cara aqui. Né? Então, no bloquinho onde o A valia A1, 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 os autovalores de B são B1, B2, B2. E aí você volta a ter o mesmo problema. Você fala que o autovalor de A é A1 e o autovalor de B é B2, não especifica o estado. Pode ser o estado 2 e o estado 3. Então, nesse caso, você precisa de um terceiro operador para quebrar essa degenerescência. E se você encontrar esse cara, né, por exemplo, um operador dessa forma, aí você, com a trinca ABC, você especifica um único estado. Então, esse é o conceito de conjunto completo de observáveis que comutam. É um conjunto de operadores que comutam, de tal forma que, especificando os autovalores de todos eles, você identifica unicamente um estado. Tá? Então, esse é um conceito que a gente apresentou. Muito bem. A outra coisa que eu queria falar, que é importante, a gente passa muito rápido, são sobre as bases R e P, a base de posição e momento. Então, vamos dar uma passada por isso aqui. Lembra que a gente tinha, então, o espaço de funções, né, de psi de R, que a gente chamou de espaço F, é o espaço de funções de quadrado integrável, que são suaves, etc. Nesse espaço, nós temos duas bases de funções especiais. É a base de funções delta e a base que a gente chama de VP, que é a base da transformada de Fourier. Então, veja só, isso aqui é um conjunto de funções, são funções de R, as duas, nós temos um espaço de R, e elas têm um índice contínuo, que pode ser R0 ou P0. Então, se você considerar o conjunto de funções delta de R menos R0 para todo R0, isso forma uma base.
E mesma coisa para as funções VP0. Isso aqui forma uma base, que é a base da transformada de Fourier já vai aparecer novamente. E nesse espaço de funções, a gente tem operadores. Então, eu estou colocando um chapeuzinho aqui para especificar que isso aqui é um operador no espaço F. Então, o operador x nesse espaço, o que ele faz? Ele multiplica a função de onda pela coordenada x. E nós definimos um operador momento, px, que ele faz a operação de derivada. Né? Ele faz menos IH cortado de psi dx. Certo? Mesma coisa para y e para z, eu vou usar x como exemplo. E acontece que esses caras aqui, esses estados de base psi e v, são autoestados desse operador, desses operadores. E a gente pode ver isso assim, ó. Aplica o operador x nesse estado de base, psi de R0 de R. O que ele faz? Ele multiplica pelo x, certo? Mas o psi é uma delta de R menos R0. Então, eu posso substituir o x por x0, certo? Porque fora disso, essa função vai ser zero de qualquer maneira. Então, eu tenho que x aplicado em psi é x0 aplicado em psi. Então, esse conjunto de estados é autoestado do operador posição e esse índice aqui é o autovalor, né? x0, y0 ou z0, dependendo do x, y ou z. E esses outros caras são autoestados do operador p, né? Porque quem que é p aplicado aqui? É você derivar esse estado em relação a x, né? E multiplicar por menos IH cortado. Deixa eu rabiscar um pouquinho aqui. Se você... Deixa eu pegar uma canetinha. Né? Lembrem que esse P escalar R aqui é P0x vezes x, mais P0y vezes y, mais P0z vezes z. Então, se você deriva isso aqui em relação a x, cai um I P0x sobre H cortado. I com menos I dá 1, H cortado cancela, sobe o P0x, falta um zero aqui. Então, esses estados são autoestados do operador P. E esses são autoestados do operador x nesse espaço de funções f. Certo? Então, embora a gente ache esse espaço de funções f o espaço assim natural para a gente trabalhar, existe também o espaço de funções de p. Né? Existe o espaço da transformada de Fourier, que a gente não comentou muito, mas se eu calculo a transformada de Fourier do f do psi de r, eu tenho psi de p. E nesse espaço de P's, eu posso chamar isso aqui de um espaço F barra, é o espaço conjugado da transformada de Fourier. E eu gostaria de saber também, por exemplo, o que esses operadores x e p fazem no estado psi barra. Né? No espaço F, x multiplica e p deriva. Eu vou mostrar para vocês que no espaço P, o x deriva e o p multiplica. Tá? Então, vamos ver como que a gente chega nisso. Então, vamos lá para o espaço dos quets. Né? Então, eu tenho espaço das funções psi de R, espaço conjugado psi de P, da transformada de Fourier, e eu tenho espaço abstrato dos quets. Então, aquele conjunto de funções delta de R menos R menos R0, a gente vai associar a cada uma dessas funções um ket, né, que a gente vai representar pelo R0, que é o label aqui, né, o índice aqui do ket. E a cada estado VP0, eu vou associar um outro ket que eu vou chamar de P0. Nesse espaço, os operadores x e p, eu vou estender o conceito que eu tinha aqui. Certo? X é autoestado de xi é autoestado de x, v é autoestado de p, então eu vou estender esse conceito de operadores, tal que x aplicado a R0 é o x0 vezes R0, e o px aplicado aqui é o px0 aplicado aqui. Tá? Então, eu puxo esses conceitos de operadores para o espaço E. Lembre que esse R0, deixa eu rabiscar mais um pouco aqui, isso aqui é uma notação, poder escrever isso também assim, né? x0, y0, z0. Tem três índices, né? Tem os índices do x, y, z, mesma coisa aqui. Eu estou sempre usando o x como exemplo, mas para y e z vale a mesma coisa. Então, a gente tem esses operadores x e p no espaço dos quets, com essa definição. Esses caras são autoestados de x, esses são autoestados de p. E eu sei como que eu mudo de uma base para outra, de uma representação para outra. Quem que é o elemento de matriz entre R0 e P0?
né? Por definição, é o produto escalar da função correspondente, que é a delta, com a função correspondente P, que é o núcleo ali da transformada de Fourier. A delta marca a integral e dá isso aqui. Então, eu sei essas coisas todas aqui. Então, vamos ver. Quem que é, então, um ket psi projetado nesses estados R, né, que são autoestados do operador posição? Então, novamente, por definição, é a integral da função de onda correspondente, que se de R, vou usar R' como índice de integração, vezes o psi de R' integrado. Como isso aqui é uma delta de R menos R', isso aqui é simplesmente o psi de R. Ou seja, o psi de R é a projeção do ket psi na representação R. E o psi de P é a mesma coisa, né? É a integral. É sempre o complexo conjugado da função que está na esquerda, né? Como aqui é uma delta, ela é real, não importa. Aqui eu vou ter o VP estrela integrado com o psi'. E se vocês olharem, isso aqui é justamente a definição da transformada de Fourier, né? É o que a gente escreveu aqui em cima. É a integral do psi com o cara com sinal de menos aqui. Então, a projeção de psi no ket P é a transformada de Fourier. Então, nesse espaço abstrato, a gente pode projetar onde a gente quiser e a gente volta para o espaço F ou para o espaço F barra. Então, duas coisas que a gente pode mostrar a partir daquelas definições dos operadores X e P é que eles são hermitianos. Tá? Eu vou deixar isso assim, se der tempo eu volto para trás depois no finzinho da aula e mostro principalmente essa segunda aqui, que é mais interessante de mostrar. Mas esses operadores, então, que são definidos como sendo, tendo como autoestados o R0 e o P0, eles são hermitianos. Tá? Então, eu vou mostrar isso depois. E como que eles agem? Né? Então, como que esses operadores X e P, eles atuam no espaço dos kets? Tá? Eu sei como eles atuam e defini a atuação deles nos estados R0 e P0. Mas como que eles atuam num estado psi qualquer? Como que a gente calcula isso? Então, aqui é importante essa álgebra aqui. Então, olha só. Imagina que eu tenho um ket psi qualquer, eu aplico o operador X e eu quero saber quem que é esse ket psi' resultante. Então, vamos lá. Eu vou projetar isso aqui em R, dos dois lados. Tá? Então, psi' R vai ser a autofunção lá no espaço F, psi' de R. Certo? E aqui eu vou ter, então, R, X, psi. Tá? Como que eu calculo isso? Ora, supondo que X é hermitiano, então eu sei como ele é. Opa, desculpa, está ruim aqui de desenhar. Deixa eu puxar a minha mesinha para cá. Como que eu calculo esse cara? Eu sei que X aplicado em R é X vezes R, né? Por definição do operador X. Como ele é hermitiano, eu posso inverter essa expressão. X é real, então fica assim. É um vetor. Então, esse x eu posso aplicar aqui, sai o x, e R vezes psi é o psi de R. Então, a atuação do operador X num ket psi é tal que a função de onda resultante é a função de onda original vezes x, tá? Que é o que a gente esperaria do operador X. Tá? Mas como que fica esse estado na representação P? Então, essa mesma equação eu posso projetar em P. Então, quando eu projeto em P, o que eu obtenho aqui é o psi barra linha de P, ou seja, a transformada de Fourier do psi', certo? Foi isso que a gente viu. Isso, por sua vez, é P, X, psi. E como é que eu faço agora? Eu não sei atuar com X em P, eu sei atuar com X em R. Então, como é que eu me livro disso? Eu coloco aqui um operador identidade. Então, no caso contínuo, isso aqui é um operador identidade, né? É a relação de fecho da base. Então, eu jogo aqui um operador identidade, R integral em dr. E aí eu crio um R para poder aplicar o X. Tá?
Então, o que dá isso aqui? Ó? Aplico o x no R, sai o xzinho, que é esse cara aqui. O que sobra? P escalar R. P escalar R eu sei quem é. É 1 sobre 2 πh cortado a 3 meios, E é menos IP escalar R. Está aqui. E esse aqui é o psi de R. Tá? E agora tem o passo final. Então, vocês veem, se não fosse por esse termo aqui, então vamos fingir que esse cara não está aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Ó. Imagina que não tivesse esse x aqui. Isso que a gente está vendo é o psi barra de P. Certo? É a transformada inversa do psi de R, que é o psi barra de P. Só que não é verdade, tem um x aqui. Né? Então, eu não posso apagar esse x aqui, ele está lá. Então, como é que eu faço para me livrar dele? Eu escrevo isso aqui como sendo IH cortado d dpx da integral toda sem o x. Né? E deixa eu fazer de novo aqui, para um pouquinho só. Deixa eu apagar isso aqui. Fazer essa passagem intermediária aqui. Então, para eu poder identificar o psi barra de P, a gente escreve isso assim, né? Mantém aqui 2πh cortado a 3 meios, integral, IH cortado d dpx, de E a menos I, P escalar R, sobre H cortado, psi de R, d3R. Por que esse truque? Porque quando eu derivar em relação a px, vai cair um i sobre h cortado x, que vai me reproduzir esse cara que está aqui. Então, menos i com i cancela, h cortado cancela esse aqui, cai um x, que é esse cara. Aí eu inverto a ordem da derivada com a integral, jogo esse ih cortado px para fora, aqui, certo? Puxo para fora, e o que sobra agora é o psi barra de P. Então, o operador x, então, na representação de momentos, o que ele faz? Ele te dá uma função de onda, psi' barra, que é IH cortado vezes a derivada do psi original em relação a px. Então, ele faz o papel inverso do px na representação de coordenadas. Está clara essa conta aqui? Isso aqui é importante. É o jeito da gente calcular um monte de integrais usando esse truque. Né? Eu sei como os operadores R e P atuam nas suas funções de onda correspondentes. Eu não sei como atua o x em P. Então, eu tenho que inserir uma representação x aqui no meio, atuar o operador x ali e depois fazer algum truque com a integral que sobra. Tudo bem aqui? Tá claro isso aqui? Vamos fazer a mesma coisa por P agora, para ver o que acontece. Então, esse slide anterior, né, a gente viu como que o X atua num ket. Então, o X atua num ket psi, gerando um ket psi'. Se eu olhar isso na representação de coordenadas, é simplesmente multiplicar a função de onda por X. Se eu olhar isso aqui na representação de momentos, então a função de momento transformada é a derivada da função momento original. Tá? Essa aqui é a ação do operador X ali. E o operador Px, como é que faz? Então, eu novamente defino um ket psi', que é Px aplicado em psi. Quem que é esse ket? Vamos olhar das representações para ver o que ele é. Então, na representação P, isso aqui então é o psi barra linha de P, né, a função linha no espaço F barra, coloco um P aqui, atua com o Px aqui, eu sei que isso aqui é autoestado de Px com alto valor Px. Então, o operador P no espaço barra, ele simplesmente multiplica por P. Assim como o operador X no espaço F multiplica por X. Então, o que faz o operador X no espaço R? Então, vamos olhar essa função. Quem é essa função de onda no espaço R? Quem que é psi' de R? Então, é R, Px, psi. Eu não sei aplicar Px em R. Então, o que eu faço? Eu insiro um operador identidade em P para eu poder aplicar. Agora, eu sei que o Px aplicado aqui sai o alto valor Px,
RP é aquele elemento de transformação de base, e esse aqui é o psi barra de P. E agora eu uso o mesmo truque, né? Esse cara aqui, né, eu escrevo como menos IH cortado D de X do P escalar R sobre H cortado. Psi barra de P. Certo? Porque quando eu derivar em relação a x, cai um i, com menos i cancela, h cortado cancela, e cai um px, que é o cara que está aqui. Inverto a integral com a derivada, puxo esse cara para fora, e o que sobra lá dentro é o psi de r. Tá, então, o operador P na representação R atua como menos IH cortado d dx. Tá? Então, aquela pergunta que a gente tinha no espaço F barra, a gente sabe responder agora. Então, se eu tenho a transformada de Fourier de uma função de onda psi barra de P, o que o operador x faz? Ele atua como IH cortado de psi barra de px. E o operador P simplesmente multiplica por P, porque ele está no seu espaço original. Tudo bem? Tá claro a ideia aqui? Então, você vê, só rapidamente voltando, né, a gente introduz os quets associados às bases, RP, né? Considera os operadores onde isso aqui são autofunções, o operador X e o operador P, né? Da mesma forma que acontecia no espaço F. Eu sei esse elemento de matriz, ele vai ser importante, né? É só fazer o produto escalar dessa função com essa função. E com isso a gente consegue calcular um monte de coisa, né? A gente pode calcular como que o operador atua num ket qualquer, multiplicando por x ou por px. E para a gente saber o que dá de fato, quem que é o psilinha resultante, a gente pode projetar numa representação e na outra e ver o que acontece. Então, projetando em x multiplica por x, mas na representação P é uma derivada. O P é a mesma coisa. Na representação P, ele multiplica por P, na representação de posição, ele é uma derivada. Professor, nessa operação, nessa representação de P aqui na última integral, realmente D3R ou é D3P? Opa, D3P. Aqui está errado. Obrigado, eu vou corrigir depois. Esse aqui é um P. Isso. Isso, é D3P, isso. É que nem aqui em cima. A gente insere com uma identidade em P. Obrigado. Só um último detalhe aqui. Se vocês tiverem perguntas aqui, se as contas não estiverem claras, interrompam, porque isso aqui é bem importante. Isso aqui é uma técnica de cálculo, né? A gente sempre vai querer calcular, por exemplo, a newtoniana vai envolver P ao quadrado, vai envolver X, Y. Então, quando a gente for calcular coisas, né, vão aparecer esses elementos de matriz, e é isso que a gente tem que fazer, né? Se você tem um P e tem um X, um ket R ali do lado, você não sabe o que fazer, você insere uma identidade em R para poder aplicar. Né? Esse é sempre o truque que a gente faz. Claro que com isso a gente ganha uma integral, mas paciência é o jeito de fazer a conta. Tá, e só para fechar essa parte, então você vê, né? Quando eu tenho um ket qualquer, e eu expando esse ket na representação de R, né? Então insiro um operador identidade aqui, eu estou, então, projetando o meu ket na base R. Esse coeficiente da projeção, R0 psi, então, lembrem, é sempre a integral da função correspondente, que é a delta, com a função correspondente, que é a psi. Então, isso aqui dá o próprio psi de R0. Então, quando a gente expande um ket na base R0, os coeficientes da expansão são as funções de onda do espaço F. Tá? São os psis de R0. E se a gente expande no espaço P, então se eu coloco aqui uma identidade com a base de P, esse coeficiente de expansão P psi, a gente também calcula, né? É o complexo conjugado dessa função, da VP, tá, que está aqui, com o psi de R. E isso aqui, né, é a transformada inversa da psi de R, que é o psi barra de P. Então, na base, quando você projeta um estado na base P,
O coeficiente da expansão é a transformada de Fourier do psi, que é a função de onda no espaço f bar. Tá? Então, a maleabilidade do espaço dos quetes é esse. Você pode trabalhar com um quete qualquer. Quando você quiser projetar, você projeta na base que você quiser, e o coeficiente da expansão na base R é a função de onda psi de R, ou na base P é o psi barra de P, e você usa uma ou outra conforme for mais conveniente. Tá? Professor, Diga. Essa caixinha que o senhor fez Aqui. no psi, Tá. esse coeficiente ele é uma integral dupla, então? Não, então. Seria. Então, o coeficiente, então você vê, o que está escrito aqui, assim, aqui eu tenho um ket, né, que é um ket, e eu estou expandindo esse ket como uma combinação linear dos kets P0. Como é uma base contínua, a combinação linear é uma integral. Né? Então, eu estou integrando sobre todos os P0 possíveis, e o coeficiente da expansão é o psi barra de P0. Então, na verdade, isso aqui é uma integral tripla, né? Uma integral em Px, Py e Pz, se a gente tiver em 3 dimensões. Tá? Mas o coeficiente da expansão é a função de onda psi barra. Tá? Assim como aqui, né, isso aqui também é uma integral em x, y e z, né, x0, y0, z0, e o coeficiente, se a gente for escrever isso aqui explicitamente, seria assim, né, dx0, dy0, dz0, psi de x0, y0, está ruim aqui de escrever, z0, e o ket x0, y0, z0. Então, né, a gente está em 3 dimensões, então envolve todas as componentes. Então, em princípio, é uma integral tripla. Essa integral aqui é uma representação um pouco simbólica, né? A gente não faz essa integral, né? Porque é uma integral em termos de kets, né? O importante é saber que esse cara aqui, que é o que a gente chama de função de onda no espaço F, na verdade, é como assim? É como se tivesse um espaço vetorial, né, de dimensão bem grande. Na verdade, ele é contínuo, né? Então fica difícil de representar. Eu tenho um monte de R0, de kets aqui. Eu tenho o meu vetor psi aqui dentro. Então, a componente de psi nesse ket aqui, então esse tamanho aqui, é essa projeção. Né? E eu falo, ó, na direção de R0, o psi tem componente psi de R0. E essa componente, qual que é a interpretação? Né? O módulo quadrado disso aqui é a probabilidade da partícula estar num certo estado R0. Então, ele está decompondo o psi como se ele tivesse em todas as posições possíveis, né? Estou integrando sobre todas as posições, com certos pesos. Onde for maior o peso, é maior a probabilidade dele estar naquela posição. Então, que isso aqui é tudo contínuo, né? Então é difícil desenhar vetores, né? Mas se a gente pensar nessa função de onda, vamos pensar no módulo quadrado desse coeficiente. Então, isso aqui vai ter uma certa função, em função de, por exemplo, de x0, de uma das componentes aqui. Então, a projeção de psi nesse valor de x0 é grande. Então, quer dizer que eu tenho uma alta probabilidade de encontrar a partícula ali. Né? Quer ver uma coisa que talvez ajude? Essa última é a interpretação desses estados. Né? Quem que é um estado R0? Né? Você vê, dado um ket qualquer, se eu projetar ele em R, isso aqui é o psi de R, certo? É a função de onda na representação de R. Se o psi for um próprio ket R0, um desses autoestados do operador de posição, quem que é a função de onda correspondente? Ora, é uma delta de R menos R0, né? Esses kets são todos delta. Então, isso aqui você pode interpretar como sendo um estado físico, né? O R0, você pode interpretar assim, é um estado físico tal que a probabilidade do R ser diferente de R0 é zero, porque a função de onda correspondente é uma delta. Então, isso aqui representa uma partícula em R0. Do mesmo jeito, se você calcular, você pega um estado P0
e pergunta assim, quem que é esse estado, afinal de contas? Então, se eu projetar esse estado na representação de momentos, isso aqui vai dar uma delta de P menos P0. Lembre, isso aqui é uma base contínua, né? Os estados são ortogonais, mas a ortogonalidade é com uma delta de Dirac, né? Não é uma delta de Kronecker. Então, PP0 é uma delta de P menos P0. Então, o ket P0 representa um estado, né? Uma partícula cujo momento é exatamente P0. Enquanto que esse aqui representa uma partícula que está em R0, esse aqui representa uma partícula cujo momento é P0, porque qualquer outro momento vai dar zero, né, quando você projetar. Então, essas projeções aqui, elas falam o seguinte, ó, esses estados são estados onde a partícula está em R0 com certeza. Só que eu estou integrando sobre todos eles, porque eu não sei onde é que está a partícula. Né? Então, o peso de cada R0 vai dar o peso da partícula estar naquele ponto. E aqui é a mesma coisa, eu estou decompondo o estado da partícula em estados onde o momento é bem definido. E o peso daquele estado é a probabilidade da partícula ter, de fato, aquele momento. Tudo bem? Tá claro isso aqui? Por favor, perguntem aqui, porque isso aqui é realmente importante. E toda essa álgebra, né, vai ser a álgebra dos operadores é importante, né, do operador R, do operador P, e a interpretação desses estados também é importante. Né? Então, um estado R0 é um autoestado de posição, então ele representa uma partícula naquela posição. Um autoestado do momento P0, né, ele representa uma partícula exatamente com aquele momento. Uma partícula genérica é uma combinação linear de todos os momentos possíveis ou de todas as posições possíveis. Você pode decompor um estado numa base ou na outra. Tudo bem? Algum comentário, alguma pergunta? Deixa eu ver aqui só, aqui no chat. Legal, então, gente. Então, deixa eu continuar. Vamos, então, entrar na mecânica, voltar para a mecânica quântica, e a gente vai ver como que essas coisas vão se encaixando agora na descrição de um problema físico, de fato, que a gente queira resolver. Então, deixa eu parar aqui. Eu vou abrir um pouco a minha lousa. Então, vamos lá. Então, eu queria, então, falar hoje sobre 4 postulados da mecânica quântica. A mecânica quântica tem 6 postulados, né, que a gente classifica. Eu vou introduzir 4 deles hoje e os outros 2 na quarta-feira. Então, os postulados são os seguintes. Vamos lembrar, então, primeiro, o que a gente poderia chamar de postulados da mecânica clássica. Para a gente fazer uma analogia com o que vai vir aqui. Mecânica clássica. Então, os postulados a gente pode dizer da seguinte forma. Primeiro, então vamos pensar numa partícula, uma única partícula sujeita a certas forças em 3 dimensões. Então, o primeiro postulado que a gente pode falar é o seguinte, que o estado da partícula é definido pela sua posição e a sua velocidade. Eu vou usar o momento, tá? Para ficar mais próximo da mecânica quântica. No momento, vamos pensar em massa vezes velocidade, eu vou usar P. Então, o estado da partícula é definido pela sua posição e sua velocidade. O que quer dizer isso? Dada a posição e a velocidade, você pode, em princípio, determinar tudo o que você quer sobre essa partícula. Segundo, o espaço de estados onde você pode representar essa partícula é o que a gente chama de espaço de fases, que é o espaço RP, é um espaço de 6 dimensões,
onde você coloca x, y, z, px, py e pz. Então, nesse espaço de 6 dimensões, vamos imaginar ele aqui, um ponto nesse espaço especifica um estado da partícula. Você está dando tanto R quanto P. Se a gente tivesse em uma dimensão, só tivesse x e px, aí seria um espaço bidimensional, que é mais fácil de visualizar, certo? Mas, em geral, ele tem 6 dimensões RP. E o terceiro postulado é o postulado da dinâmica, né? Que a dinâmica da partícula é uma dinâmica determinista, tá? E a gente pode descrever de várias formas, mas elas são equivalentes. Então, primeira forma são as equações de Newton, que massa vezes aceleração é igual à força, que pode depender do estado da partícula, de R ponto e de T. Tá? Então, conhecido o estado da partícula, a posição e a velocidade, ou a posição e o momento, você calcula a força, com a força você determina a aceleração, e dada a aceleração, você pode achar, né, a velocidade no próximo instante de tempo e resolver, né, a equação de movimento. Isso aqui permite que você encontre a trajetória da partícula nesse espaço. Então, deixa eu ver onde é que está aqui minha... Então, dadas as forças, você pode, então, descobrir uma trajetória que é a dinâmica da partícula. O estado inicial em T igual a zero seria um par, né, R0 e P0, isso mais a força, que permite resolver as equações e determinar tudo que você quer sobre o sistema. E os operadores, né, o que seriam as grandezas físicas desse sistema, seriam, por exemplo, a energia, né? Então, a energia da partícula. Mais um, vamos imaginar que deixa eu falar aqui, energia cinética, energia potencial e assim por diante. Tá? Então, dado RP, se houver um potencial, você pode calcular também, sei lá, vamos pensar que é um oscilador harmônico, coisas desse tipo. Então, dado o R ponto, você calcula as grandezas associadas a essa partícula em cada instante de tempo. Tá? Então, você vê, o que a gente precisa de postulado é dizer como que você determina o estado de uma partícula, o que é o estado de uma partícula, o que são as grandezas que você pode medir e qual que é a dinâmica, né, a qual ela está sujeita. Tá? Então, na mecânica quântica, a gente tem um conjunto de postulados análogos a esses, né, que vão permitir a gente fazer teoria. Então, o primeiro postulado da mecânica quântica diz o seguinte, que o estado de um sistema... Vamos pensar em uma partícula por enquanto. Tá? O estado de uma partícula, depois a gente vai estender para um sistema de partículas, ele é descrito por um ket psi que mora naquele espaço de kets. Tá? Então, a gente vai determinar estados por kets. Segundo, as grandezas mensuráveis em qualquer experimento são descritas por observáveis em E. Ou seja, isto é, operadores hermitianos cujos estados formam uma base. Tá? Cujos autoestados formam uma base. Essa última condição é uma condição que geralmente é satisfeita, a gente não precisa se preocupar muito com ela. Se o operador é hermitiano, os seus estados vão formar uma base, a não ser em casos especiais. Daqui a gente tira já duas coisas importantes.
Deixa eu só... Não, deixa eu deixar isso para o próximo postulado. Terceiro postulado. Deixa eu só abrir aqui só um segundo. Sumiu aqui, até que apareceu. Deixa eu deixar o chat aberto aqui para se alguém quiser perguntar. Então, o terceiro postulado é o seguinte. Se você tem... bom, deixa eu escrever de forma mais genérica primeiro. Então, deixa eu ver como é que eu escrevo aqui. A medida de um observável A sobre um estado psi, então, se você medir energia, momento angular, momento linear, em uma partícula que está num certo estado psi, só pode resultar em um dos autovalores de A. Autovalores de A. Tá, então, se você tem um certo operador A, e esse operador tem um conjunto de estados, o N, e autovalores AN, eu vou detalhar isso aqui daqui a pouco. Se você medir esse operador num estado psi qualquer, os únicos resultados possíveis dessa medida vão ser um dos autovalores do operador A, independente do estado da partícula. Então, você só pode encontrar como resultado esses autovalores. E aqui você tem duas coisas importantes, que esses autovalores são reais, porque o operador é hermitiano. São reais. E o segundo é que, se os autovalores forem discretos, o operador é quantizado. Se os autovalores forem discretos, não forem contínuos, os resultados serão quantizados. Então, a quantização aparece naturalmente, dependendo do operador. Tá? Professor, diga. Uma pergunta. O que seria um conjunto contínuo de autovalores? Então, por exemplo, você pega o operador X. Então, o operador X ele tem como autoestados aqueles quetes R0. E R0 pode ser qualquer coisa, né? Então, você tem... vamos fazer um exemplo aqui, né? Se você tem o operador X, você sabe que os autoestados dele são esses caras aqui. E R0 é o índice contínuo. Então, se você medir a posição, você pode encontrar qualquer coisa. A posição não é quantizada. A partícula não pode estar só em 1, 2, 3, ela pode estar em qualquer lugar do eixo X. Então, os autovalores do operador X são contínuos. Tá? E a mesma coisa para o momento. Tá? Então, alguns desses operadores têm espectro contínuo. Então, esse cara aqui também. X0, E0. Então, alguns operadores têm espectro contínuo. Você vê, se você tiver uma partícula livre, a energia da partícula é P2 sobre 2m, e ela pode ser qualquer coisa. Então, os autovalores do operador energia para uma partícula livre não são quantizados. Agora, se você tiver um outro problema, então depende do problema, a gente tem que fazer isso para cada problema. Então, se você tem um espaço de estados agora, que está aqui entre 0 e A, é uma partícula à caixa. Então, o espaço de estados E, agora, ele representa um conjunto de quetes, tal que, né, a sua representação em coordenadas mora entre 0 e A e é 0 fora disso.
Então, nesse caso, o operador momento, ele vai ter espectro discreto, ele não vai ser contínuo. A energia vai ser quantizada, o momento vai ser quantizado. Então, em cada caso, você tem que olhar com cuidado quem é o seu espaço de estados, onde moram os seus cats, e olhar para os operadores, achar o espectro desses operadores e ver se eles são quantizados ou não. De qualquer forma, o que esse postulado está dizendo é que, dado um espaço de estados, então o estado vai ser um ket dentro desse espaço, qualquer que seja a quantidade que você queira medir, ela vai ser representada por um operador hermitiano, e qualquer medida desse operador que você faça, dessa observável que você faça, só pode dar como resultado um dos seus autovalores. Nada fora desse espectro do operador pode ser jamais obtido numa medida que você faça. E você note que isso independe do estado. Os resultados possíveis do operador são seus autovalores, independente de qual que é o estado. O estado vai entrar agora no próximo postulado, que é o 4. Tá, então, deixa eu falar o postulado 4. O 4 a gente vai dividir em vários casos, e aí a gente faz um exemplo para a gente juntar tudo isso aqui. Então, o postulado 4 diz o seguinte. Deixa eu ver como é que eu vou enunciar isso aqui. Deixa eu ler aqui nas minhas notas, que estavam aqui. Deixa só um segundo aqui. Depois eu mostro os slides que eu fiz, que tem um resumo de tudo isso, mas eu queria fazer isso na lousa, que eu acho que é mais interessante. Deixa eu só fazer a leitura do 4 aqui. Tá, isso aí chama princípio de decomposição espectral. Da decomposição espectral. E eu vou separar isso aqui em 4 casos. Nós vamos ver 3 casos agora, e o último a gente vai deixar para depois, porque ele é um pouquinho mais complicado. Então, imagina o seguinte, caso A. Você tem um observável, que é um operador A, cujo espectro, o conjunto de seus autovalores, é não degenerado. Então, para cada autovetor tem um único autovalor sem degenerescências. Então, acontece a seguinte coisa. Esses caras formam uma base no espaço E, certo? Ele é um observável. Então, eu posso expandir um estado qualquer do sistema nessa base. Certo? Eu vou supor que esse estado está normalizado. Depois eu vou falar sobre o que acontece se ele não estiver. Se ele não estiver, basicamente a gente vai ter que normalizar. Não tem muito como fugir. Mas vamos supor que ele está normalizado. Então, psi igual a 1. E quem são esses coeficientes CN? Olha, eu sei como calcular o CN, ele é o produto escalar do elemento da base com a função de onda. Tá? Então, esse quarto postulado, ele diz o seguinte: se você tiver um estado psi qualquer e você fizer uma medida do operador A, do observável A, nesse estado, então, pelo postulado anterior, a gente sabe que os valores possíveis dessa medida vão ser um dos autovalores. Esse postulado diz o seguinte, que a probabilidade de você medir o autovalor AN vai ser dada pelo módulo de CN ao quadrado, que é isso aqui. Então, cada um dos autovalores pode ser medidos, só que a probabilidade de você obter um autovalor ou outro autovalor depende do estado. E como que ele depende? Quanto maior o peso daquela autofunção no seu estado, maior a probabilidade de que aquele autovalor correspondente seja medido. Tá? Notem o seguinte, antes de eu abrir para vocês. Como o psi está normalizado,
psi igual a 1, se eu escrever essa relação em termos da base, né, o psi bra eu posso escrever assim, o psi ket eu posso escrever assim. Então, isso aqui é uma soma dupla, Cn estrela Cm, UN, UN. Isso aqui é uma base ortonormal. Então, uma das somas vai embora, fica com soma em N só, Cn estrela Cn, que é módulo de Cn ao quadrado. E isso é 1. Ou seja, se a probabilidade de medir a N é módulo de Cn ao quadrado, se eu somar sobre todos N, isso aqui é a probabilidade de algum resultado aparecer, isso é 1. Tá? Então, essas probabilidades estão naturalmente normalizadas. Você tem a probabilidade de cada medida, a probabilidade de medir, né, o alto valor A1 é módulo de C1 ao quadrado, a probabilidade de medir A2 é módulo de C2 ao quadrado, e a soma dessas probabilidades é 1. Tá? Então, você mede alguma coisa. Tá? Então, isso aqui é super importante, né, esses postulados 3 e 4, né, então eles dizem que o que você vai encontrar como resultado da medida não depende do estado, só depende do operador, vai ser um dos seus autovalores. Agora, a probabilidade de que você obtenha um resultado ou outro, isso sim depende do estado. Aí é basicamente o peso daquele autovetor no seu estado psi que vai determinar essa probabilidade. Tudo bem? Por que isso aqui tem 4 casos? Porque eu vou fazer o caso não degenerado, discreto, o caso discreto degenerado, depois o caso contínuo não degenerado e o caso contínuo degenerado. Então, né, o operador A pode ter um espectro de várias formas. Ele pode ter um espectro discreto, degenerado ou não, e ele pode ter um espectro contínuo, degenerado ou não. Tá? Então, nós vamos ver cada um desses casos separadamente. Eu vou fazer 3 casos aqui. O 4º caso, que é o contínuo degenerado, a gente vai fazer mais para frente um pouquinho, porque ele é um pouco mais complicado e depende de a gente falar algumas coisas antes. Tudo bem? Alguma pergunta? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos caso B. Então, esse caso A, deixa eu só voltar aqui um segundo. Então, esse caso A é o caso espectro discreto. E não degenerado. Então, esse é o caso mais simples. Agora, nós vamos para o caso B, que é o espectro discreto e mais degenerado. Então, pode haver degenerescências. Degenerescências. Então, como é que fica esse caso? Então, agora eu tenho um certo operador A que eu vou medir e pode ter mais de um autoestado com o mesmo autovalor. Então, nós vamos usar essa notação aqui, UNI para os autoestados. Então, o índice N é o índice do autovalor e o índice I conta as degenerescências. Então, I pode ser 1, 2, até GN. Então, né, por exemplo, aquele operador A que a gente viu na aula passada, né, que tinha o primeiro autovalor, tinha degenerescência 3, o segundo autovalor tinha degenerescência 2, e assim por diante. Né? Então, a gente pode imaginar um operador assim. Tem 3 autovalores 1, 2 autovalores 2, e etc. Então, G1 é 3, G2 é 2, né? Então, cada autovalor pode ter uma degenerescência diferente.
Pode ser, inclusive, que algum autovalor tenha o G igual a 1, só tenha 1 e seja não degenerado no meio desse espectro todo. Esses caras formam uma base ortonormal. Então, o N, I, o M, J é delta NM. Tá? Então, autoestados correspondentes a autovalores distintos são ortogonais. E dentro do próprio subespaço degenerado, a gente também pode escolher esses autovetores como sendo ortogonais. Então, mesmo aqui dentro, quando N igual a M, I diferente de J são vetores ortogonais. Tá? Então, o 1 é ortogonal ao 2, que é ortogonal ao 3. O que mais? A gente tem a relação de fecho para esses operadores. Eu não escrevi para o caso não degenerado, eu vou fazer aqui. Então, se você somar isso aqui para todo N e para todo I, né, sobre todos os estados, isso aqui forma a identidade. Tá? Operador identidade. Muito bem. Então, o que acontece? Se eu medir o operador A, novamente, pelo postulado 3, eu sei que eu vou encontrar um dos autovalores. Só que qual que é a probabilidade de eu medir A1 ou A2? A probabilidade de medir A1 agora é maior, né? Porque ele aparece 3 vezes aqui no estado. Então, esse postulado da decomposição espectral, ele diz o seguinte: vamos expandir o meu estado psi nessa base. Então, a gente separa, né, o índice do autovalor e o índice da degenerescência de cada um deles. O N, I. Certo? Então, naqueles 3 primeiros, o N igual a 1, tem 1, 1, 2, 1, 3, os primeiros autovalores a 1 e assim por diante. Então, você expande, isso aqui forma uma base, tem que levar em conta todo mundo, né? Então, está aqui a base, e eu sei quem são esses caras. CNI é o produto escalar do autovetor com psi, não é a mesma coisa. Então, o que o postulado diz agora é o seguinte: a probabilidade de eu medir o autovalor AN vai ser dada pela soma no subespaço degenerado dos coeficientes que tem aquele autovalor. Então, se a degenerescência é 1, é simplesmente o CN ao quadrado. Se a degenerescência é 3, eu peço, por exemplo, o CN 1 ao quadrado, mais o C1 2 ao quadrado, mais o C1 3 ao quadrado. Somo tudo isso, né, como se eu somasse as probabilidades individuais. Como eu tenho 3 delas com o mesmo autovalor, eu tenho que somar todo mundo, e essa é a probabilidade. Tá? Tá, então, uma generalização do caso anterior. Isso aqui vale, inclusive, por caso não degenerado, é só fazer G igual a 1, né, e eu fico com um termo só aqui nessa soma. Tem um jeito legal de escrever isso aqui, que é o seguinte, que vale também tanto para o caso A quanto para o caso B. Então, deixa eu só reescrever essa expressão assim. Ó. Eu vou definir aqui o projetor no subespaço de alto valor N, assim, ó, eu pego todos os vetores que têm o mesmo N, somo esses carinhas aqui, certo? Então, é o projetor no subespaço NI somado sobre todo I. Então, isso aqui é um cara que projeta a função de onda naquele subespaço que tem alto valor N. E notem o seguinte, que essa probabilidade aqui, a gente pode escrevê-la da seguinte maneira. Se eu pegar o estado psi e sanduichar com esse projetor, olha só o que vai dar. Então, o PN é uma soma em I, eu tenho psi, e eu ponho agora o operador aqui no meio. Se vocês olharem aqui, né, esse psi, o N de I, é o coeficiente CNI. Então, isso aqui é o coeficiente CNI,
Isso aqui é o seu complexo conjugado. Então, isso aqui é a soma em I do módulo do CNI ao quadrado. Tá, então, a probabilidade de eu medir o alto-valor AN, eu posso também escrever dessa forma compacta. Que é o sanduíche do projetor naquele subespaço com a função de onda. E isso vale por caso degenerado ou não degenerado. No não degenerado é só fazer esses Gs iguais a 1 para todo mundo, que também funciona. Beleza? Tá, então, resumindo por enquanto, eu vou fazer o caso contínuo agora. Você tem um estado, eu quero medir energia desse estado. O que eu faço? Eu pego o operador correspondente ao observável energia, acho seus autovalores e suas autofunções. Se eu for medir a energia, o que vai dar como resultado? Um dos autovalores desse operador. Qual que é a probabilidade de dar um valor específico? Deixa eu voltar aqui. Você projeta o seu estado no autovetor, que tem o autovalor que você está interessado. Se ele for degenerado, você faz isso para cada um das degenerescências e soma essas probabilidades aqui. Tá? Então, você pode calcular a probabilidade de cada medida possível, dado o seu estado, e quais os valores possíveis que são dados apenas pelo operador. Tá? Deixa eu fazer o seguinte, antes de eu falar o caso contínuo, que é o caso C, deixa eu fazer o exemplo, porque o exemplo é um exemplo do caso discreto. Aí acho que os conceitos talvez fiquem um pouco mais firmes. Deixa eu só pegar o meu exemplo aqui. Onde é que ele está? Está aqui. Está aqui. Então, está aqui, ó, nos slides a gente tem, então, deixa eu colocar no modo apresentação. Então, tem aqui, ó, primeiro postulado, né, que o estado é descrito por enquete. Toda a quantidade física é um observável, um operador hermitiano, nesse espaço. Então, se você medir o observável, os resultados possíveis são os seus autovalores. E, se você quiser saber qual que é a probabilidade de obter um certo autovalor, o que você faz? Você expande o seu estado na base de autovetores do operador que você está interessado em medir, e esses coeficientes de expansão vão te dar essas probabilidades. Caso não degenerado, caso degenerado. Deixa eu pular aqui o caso contínuo e vou fazer esse exemplo aqui. Então, só, vamos fazer assim, suponha que você tem um espaço tridimensional, então tem 3 vetores, o 1, o 2 e o 3, e você tem um estado, nesse espaço de estados, que é descrito por essa combinação linear aqui. Então, meu estado psi é meio de 1 mais meio de 2 mais 1 sobre raiz de 2. Exatamente, é a questão da prova. Exatamente. Então, imagina que você tem esse observável B. Tá? Então, esse aqui é um operador hermitiano. Eu quero medir B, quero fazer uma medida de B sobre esse estado psi. Eu quero saber quais são os valores possíveis dessa medida e qual é a probabilidade de cada medida. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que checar aqui eu vou minimizar isso aqui, senão eu não consigo escrever. Eu vou rabiscar aqui. Será que esse estado está normalizado? Vamos checar se o estado está normalizado. Nesse caso, ele está, né, mas vamos fazer a conta aqui. Será que psi igual a 1? Então, deixa eu abrir aqui um novo slide para a gente poder calcular. Então, vamos lá. Psi. Como é que a gente calcula? Então, eu coloco aqui o Bra, deixa eu voltar aqui para o estado anterior. Então, é 1 meio, 1 sobre raiz de 2. Né? Então, eu coloco o Bra aqui. 1 meio.
1 sobre raiz de 2. 3 vezes o cat. 1 meio, 1 meio, 1 sobre raiz de 2. Então, vamos lá, a base é ortonormal, então só preciso pegar o 1 com o 1, dá 1 quarto, o 2 com o 2 dá mais 1 quarto, o 3 com o 3 dá 1 meio. Então, beleza, 1 quarto mais 1 quarto dá 1 meio, mais 1 meio, isso aqui dá 1. Então, legal, o estado está normalizado. Então, o que eu quero fazer? Eu quero medir o B. Então, eu preciso achar os autovetores e os autovalores de B. Isso vocês fizeram na prova. Os autovalores, então, são 0, 2 e 3. E os autovetores correspondentes, né, devidamente normalizados, são esses daqui. Então, o que eu quero fazer? Eu quero expandir o meu vetor psi nessa base de Bs, certo? Quem são os coeficientes da expansão? É sempre o produto escalar de B com psi. Então, vamos calcular esses coeficientes aqui. Deixa eu pegar uma slide novo. Vamos calcular eles um por um. Então, o coeficiente C1 é B1 psi. E vamos fazer isso aqui na forma de cats, né? Então, o B1 é 1 sobre raiz de 2, 1 e 0. Então, o BRA correspondente é 1 sobre raiz de 2. Como é que é? 1 i. Então, quando eu conjugo, vira menos i. E não tem nada na direção 3, certo? O psi, por sua vez, é 1 meio, 1 meio, 1 sobre raiz de 2. Então, aqui vai dar o 1 com 1, dá 1 sobre 2 raiz de 2. O 2 com o 2 dá menos i, 2 sobre raiz de 2. Então, fica 1 menos i, 2 sobre raiz de 2. Outra maneira de fazer é escrever direto aqui o B1 BRA, como o vetor linha, 1 menos i, 0. O vetor psi, meio, meio, 1 sobre raiz de 2. Certo? Vai dar na mesma. Então, com isso, a gente pode calcular o C2 e o C3 também. Então, a projeção do psi nos autoestados do 1. E a gente vai ter esses valores aqui. Então, C1, 1 sobre raiz de 2, 1 mais i. Acho que está trocado aqui, né? O i. Eu acho que eu troquei aqui o i com o C1 com o C2, né? Vamos só checar. O B1 é 1i. Quando a gente inverte, fica menos i. Aqui está trocado, né? Acho que esses valores aqui, depois vocês dão uma checada, mas esse aqui é o menos e esse aqui é o mais. Inverti aqui na hora de fazer a conta. E o B3 é 1, então vai ficar só 1 sobre raiz de 2. Então, tá aí. Então, qual que é a resposta do problema? Então, vamos calcular aqui sem olhar. Então, quais são os resultados possíveis da medida de B? Então, os resultados possíveis são 0, 2 e 3. Qual que é a probabilidade de eu medir o autovalor 0? Então, vai ser módulo quadrado. Como é que eu ordenei aqui? O 0 é o primeiro, né? Então, módulo quadrado de C1. A probabilidade de eu medir o 2 é módulo quadrado de C2. E de eu medir o 3, módulo quadrado de C3. Então, se a gente fizer essas contas aqui, vamos fazer com o primeiro. Né? Então, o primeiro C é o módulo quadrado disso. Então, 2 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado, dá 4 vezes 2, que é 8. E o módulo quadrado de 1 menos i. Isso aqui o módulo quadrado disso é 2, né? Parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1 quarto. O C2 é a mesma coisa. Também vai dar 1 quarto. E o C3, que era 1 sobre raiz de 2, dá meio.
Então, você pode encontrar o autovalor 3 com probabilidade meio, ou os autovalores 0 e 2 com probabilidade 1/4, e essa soma das probabilidades dá 1. Então, está tudo certo. Tá, então, esse é o procedimento. Né? Você tem um estado, é dado o estado, aqui, ele é dado numa certa base, pode ser uma base qualquer, que é a base dos RUS, e é dado um observável B na mesma base. Então, eu tenho o estado e o observável na mesma base. Então, o que eu faço? Eu diagonalizo o operador, acho seus autovalores e autovetores, então aqui os caras, projeto o estado psi nessa base, e com isso eu tenho, né, o que resulta na medida e a probabilidade de cada resultado. Tudo bem? Então, como exercício para vocês, vocês podem pegar, né, aquele outro operador da prova que era emitiano também, né, acho que era o C, eu acho, se não me engano, e fazer a mesma pergunta. Se eu tivesse um outro operador aqui, C, e eu quisesse medir esse operador nesse mesmo estado, quais seriam os resultados, quais seriam as medidas. Se você tiver um operador degenerado, você tem que lembrar de somar, né, sobre a degenerescência para ter a probabilidade daquele autovalor. Tá. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma observação? Então tá, então vamos ver o último caso, que é o caso de espectro contínuo desse postulado 4. O que acontece, deixa eu ver se eu consigo aproveitar aqui os slides mesmo, quando o espectro é contínuo. Então, o que acontece? Qual que é a diferença fundamental? É que os autovalores vão poder ser qualquer coisa. Né? Então, imagina, por exemplo, que você vai medir posição de uma partícula e eu pergunto para vocês, qual que é a probabilidade dessa partícula estar na posição 1? X igual a 1. Essa pergunta é uma pergunta um pouco estranha, porque como o eixo X é contínuo, a probabilidade de você estar num ponto ela é 0, porque um ponto tem medida nula na reta real. Essa não é a pergunta correta. A pergunta correta é a seguinte, qual que é a probabilidade de eu medir a partícula e ela está entre x e x mais dx? Ela está num pequeno intervalo. Isso faz mais sentido. Né? Então, sempre que o espectro é contínuo, você pergunta a probabilidade da partícula estar entre x e x mais dx, ou entre alfa e alfa mais d alfa, né, se alfa for o autovalor. Então, vamos considerar um operador A, que agora tem espectro contínuo. Então, alfa, que são os autovalores, podem variar no intervalo contínuo, e V alfa são os seus autoestados. Esses autoestados são ortogonais, agora no sentido de delta de Dirac. Então, sempre que eu tenho espectro contínuo, a ortogonalidade é nesse sentido aqui, né? V alfa, V beta é delta de alfa menos beta. E a expansão de um estado qualquer nessa base de autoestados passa a ser uma integral e não mais uma soma, certo? Então, eu vou considerar que esse espectro é contínuo e não degenerado. Para cada V alfa, né, para cada autovalor alfa, só existe um V alfa, né, um autoestado com aquele autovalor. Então, o psi eu posso expandir nessa base dessa forma, uma integral sobre todos os alfas. Vou supor que o psi está normalizado, né? E quem que é o coeficiente de expansão do estado psi nessa base? É a mesma coisa, é o produto escalar do elemento da base com a função de onda. Né? A gente pode lembrar desse cálculo aqui, vamos fazer essa... Como é que a gente calcula isso aqui? Eu faço o produto escalar aqui dos dois lados com V beta, vamos pensar assim, psi, dos dois lados. Então, fica aqui C de alfa, V beta, V alfa, D alfa. Como V beta, V alfa é uma delta de alfa beta, isso aqui mata a integral e eu calculo
tudo em beta. Então, um C beta é o V beta com psi, ou um C alfa é o V alfa com psi. Tá, então, funciona do mesmo jeito, é só transformar somas em integrais e lembrar do produto escalar com a delta de Dirac. Então, agora, o postulado diz o seguinte: numa probabilidade de que você faça uma medida do operador A e obtenha um resultado entre alfa e alfa mais D alfa, então essa é uma probabilidade pequenininha, porque você está num intervalo pequeno, então isso aqui é um dp de alfa, ela vai ser, vamos olhar primeiro a segunda igualdade aqui, é o módulo quadrado do coeficiente vezes d alfa. Tá? Então, tudo é pequenininho, então depende do valor do coeficiente no ponto alfa e do tamanho do intervalo de alfa, onde você está fazendo a sua pergunta de probabilidade. Tá? Então, esse ρ ao módulo de C de alfa ao quadrado, a gente chama de ρ de alfa, ele é uma densidade de probabilidade, porque a probabilidade a gente só obtém quando multiplica pelo d alfa. Então, é uma probabilidade por unidade de alto valor, né? Então a gente multiplica pelo d alfa e dá uma probabilidade. Então, a diferença do caso discreto é que agora, né, o quadrado do coeficiente dá uma densidade de probabilidade, a probabilidade de fato você tem que multiplicar pelo d alfa. Em geral, a gente, quando a gente está falando, você fala a probabilidade de encontrar em alfa é módulo de C alfa ao quadrado, a gente confunde probabilidade com densidade, mas não é correto, né? Isso aqui é a densidade de probabilidade de eu encontrar a partícula naquele ponto alfa. Então, ele é dado pelo psi escalar V, módulo quadrado, é a mesma coisa dos outros casos, e eu também posso escrever isso em termos do projetor, né? Se você ver, se eu definir o projetor no alto valor alfa como V alfa, quando você faz o sanduíche para o psi aqui dos dois lados, você vai ter C estrela, que é módulo de C ao quadrado. Tá? Então, isso é legal porque esse conceito de você ter o sanduíche do projetor no estado como sendo a probabilidade daquele alto valor acaba funcionando sempre, né? No caso não degenerado, no caso degenerado e no caso contínuo, desde que no caso contínuo você lembre que esse ρ de alfa é uma densidade de probabilidade. Tá? Não faz sentido perguntar a probabilidade de estar num ponto. Você sempre tem que falar de um intervalo. Tudo bem? Professor, Diga. uma dúvida aqui por que A precisa ser não degenerado? Então, eu vou comentar isso depois. Pode acontecer de você ter espectro contínuo e ter mais de um autovetor com o mesmo autovalor. Isso a gente vai ver isso depois, acho que na semana que vem só, ou talvez na aula, acho que na semana que vem eu vou mostrar um caso onde isso acontece e vou discutir isso lá. Tá? Aqui, você vê que quando eu expando aqui nos auto, se esse cara fosse degenerado, né, eu teria que ter um outro índice aqui contando a degenerescência. Né? Eu posso ter o mesmo autovalor para um alfa e para um alfa, vamos pensar assim, para um V e para um V barra. Então, imagine que eu tenho dois vetores, V alfa 1 e V alfa 2, que têm o mesmo autovalor alfa. Então, nesse caso, a base é composta por todos os vetores, né? Por esse e por esse. Então, além de somar sobre o autovalor, eu tenho que somar sobre as degenerescências. Seria equivalente a fazer essa segunda soma aqui. Tá? Então, quando eu não tenho degenerescências, eu somo sobre os autovalores e basta. Então, isso é essa integral aqui. Para cada autovalor tem um autovetor, estou somando sobre todos. Se eu tivesse degenerescência, eu teria que ter uma soma extra aqui para incluir esses vetores degenerados. Tá? Então, eu tô deixando esse caso aqui de lado um pouco, mas eu vou voltar nele mais para frente e a gente vai ver o que ele quer dizer, o que ele representa. Tá? Deixa eu só olhar aqui, deixa eu ver onde que vai estar isso aqui, deixa eu ver como para frente a gente vai ver isso aqui.
Daqui umas aulas a gente vai ver isso aqui, eu volto a falar nisso mais para frente, tá? Mas o fato, a não degenerescência está implícita nessa integral sobre o alto valor. Tá? Então, eu estou fazendo o equivalente disso aqui. Para cada índice N só tem um alto valor, eu estou somando sobre os autovalores. Eu não estou incluindo esse segundo termo das degenerescências aqui. Tudo bem? Alguma outra pergunta? Esse exemplo aqui é legal, né? Eu acho que eu sugiro para vocês repetirem isso aqui com o segundo operador da prova. Né? Calculem, se você medir aquele operador C, o que vai dar como resultado e quais as probabilidades de cada um. Deixa eu até pegar o operador C aqui, que eu tenho ele aqui na mão. Ele era isso aqui, né? O operador C. Deixa eu ver como é que ele está aqui. Ele é 1, 2, 2, 1. O que pode dar aqui como resultados à medida e suas respectivas probabilidades. Tá, então, isso é o que eu tenho para falar hoje para vocês. Eu quero fazer um último exercício aqui antes de fechar, mas tem alguma outra pergunta que vocês queiram fazer, algum outro comentário nessa parte aqui? É bem importante manter na cabeça esses resultados do postulado 3 e 4. Né? O resultado da medida só depende do operador que você está medindo, são os seus autovalores. A influência do estado é que, dependendo do estado, a probabilidade de você encontrar os autovalores vão mudar. Essas probabilidades dependem do estado. Então, nesse caso aqui, os autovalores são esses aqui, qualquer que seja o estado. Mas a probabilidade de medir cada um deles depende do estado. Então, tá. Deixa eu, então, fazer um último exercício para vocês, a gente termina. Deixa eu matar isso aqui. E eu vou voltar para a minha lousa, eu só quero mostrar... Vou pegar uma nova aqui. Eu quero mostrar para vocês que os operadores X e P são hermitianos. Aí eu vou fazer isso, que eu acho que é importante. Então, lembre o seguinte, vamos fazer para o operador X primeiro. Então, o operador X, ele é definido pela sua aplicação nos autoestados de posição. Aí são autoestados do operador X. Então, o que significa ele ser hermitiano? Significa o seguinte, que o conjugado hermitiano de um operador, qualquer que seja ele satisfaz essa equação aqui. Tá? Então, se eu calcular, eu vou calcular esse lado para tentar descobrir quem que é o x+, e eu vou mostrar que o x+ é o próprio x. Tá? Então, como é que eu calculo esse cara aqui? Como é que eu faço esse tipo de demonstração? Então, eu vou deixar o complexo conjugado para fora. Eu só sei aplicar o operador x em autoestados de posição. Certo? Então, o que eu faço? Eu insiro aqui autoestados de posição para que eu possa... Opa, peraí. Para que eu possa aplicar o operador. Então, já está difícil de escrever hoje aqui. Então, coloca aqui um operador identidade, né, uma relação de fecho em R. Tudo isso complexo conjugado. Agora eu aplico o x aqui, vai dar o x0.
Então, vai ficar x0, psi R0, R0, φ. Bom, vamos já escrever isso aqui. Quem que é o psi R0 e quem que é o R0 φ? São as funções de onda, né? Então, isso aqui, ó, depois que eu apliquei o x e saiu x0, ficou psi R0. Isso aqui é o complexo conjugado de R0 psi. Isso aqui é o próprio φ de R0, D3R0, tudo isso complexo conjugado. Agora eu vou tomar esse complexo conjugado e jogar ele aqui para dentro. Então, x é real, φ vai ficar complexo conjugado, o psi sai o complexo conjugado, D3R. E agora eu volto para trás, né? Eu vou realmente escrever isso aqui assim, ó. Quem que é o φ estrela? É o φ com R0, certo? O psi é o R0 psi. E eu tenho esse x0 aqui. E esse x0 eu jogo ele para dentro, D3R0. Então, esse cabe aqui a última linha. Eu jogo ele para dentro agora assim, ó. Φ x R0, certo? Porque aqui vai sair o x0 que eu quero. D3R0. E agora eu vejo que aqui eu tenho a minha relação de fecho, que eu posso retirar, né? Da mesma forma que eu inseri, eu retiro esse cara de novo. E isso aqui é a mesma coisa que isso. Comparando com a primeira linha lá em cima, eu tenho φ x mais psi igual a φ x psi, e, portanto, x mais igual a x. Tá? Então, a gente, né, usa essa definição e faz toda uma ginástica aqui dentro para poder provar o que a gente quer. E o truque principal é você colocar uma representação de coordenadas, porque é ali que você sabe como que o operador x atua, certo? Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para o operador P agora, para a gente encerrar. Então, eu quero provar que o P é hermitiano. E o Px, né? Tudo vale para y, z, py, pz. Então, o Px, a gente sabe como ele atua na representação de momentos. Certo? Então, como que eu calculo o seu conjugado hermitiano? Então, φ conjugado hermitiano de P, psi, é igual a psi px φ complexo conjugado. Certo? E agora eu... quer dizer, a prova aqui vai ser a mesma se a gente usar esse truque, né? A gente usa agora o fato que eu sei aplicar isso em P. Então, na verdade, a prova vai ser bem parecida. Então, eu coloco aqui um conjunto completo de autoestados de momento. D3P. Complexo conjugado. Aplico o cara aqui, vai sair o px0 e tomo o complexo conjugado. É a mesma conta, né? Vou só repetir aqui rapidamente. Então, eu aplico o px, sai o px0 e já vou tomar o complexo conjugado. Então, aqui que seria o psi barra de P0, complexo conjugado, vira psi barra de P0. Esse cara que é o φ barra de P0, quando eu tomar o complexo conjugado, vira φ barra de P0 estrela. E tem o P0 aqui, D3P0. E agora a gente reescreve isso aqui em termos das bases para poder depois retirar o operador identidade de novo. Então, esse φ estrela, a gente começa com ele, coloca aqui, então,
Vamos começar com psi. Não, vou começar com φ estrela, que é melhor. Φ P0, certo? Que é esse cara aqui, é o psi barra complexo conjugado, que está do outro lado. Esse aqui seria um P0 psi, só que eu já coloco aqui dentro o PX. Porque eu aplico o PX em P0, sai o P0X. Desculpa, deixa eu fazer de novo aqui, que isso aqui não é correto fazer. Se fazer direito, senão fica... Vou fazer por par, né? P0 está aqui, é esse cara aqui. Esse aqui é P0 psi, é o psi barra de P, e o P0X está aqui. E agora eu coloco um operador para resultar nesse cara, eu tenho que colocar o operador aqui, ó. Px no P0, certo? Porque o resultado disso é um P0x P0. D3P. E agora eu posso retirar esse operador identidade e voltar para cá. Tá? Então, aí eu comparo com o começo e tiro que P mais igual a P. Tá? Então, X e P são operadores hermitianos e está tudo certo. Tudo bem? Perguntas? Eu vou parar por aqui, por hoje chega já. Então, na aula que vem, eu vou fazer os outros dois postulados que têm a ver com dinâmica. Deixa eu só olhar aqui. Isso, os dois postulados que faltam, eles têm a ver com o que a gente chama de colapso da função de onda, estava esquecendo. O que acontece quando a gente mede um operador sobre uma partícula, então a partícula tem um certo estado psi, a gente faz a medida de um operador. Essa medida do operador afeta o estado do sistema, então tem o postulado que a gente chama de colapso da função de onda, e finalmente o sexto postulado, que é da dinâmica, como que o estado evolui no tempo, que é a equação de Schrödinger que a gente vai postular como dinâmica. Tá, e com esse conjunto a gente vai conseguir fazer bastante cálculo na evolução temporal, medidas, ver o que acontece com a partícula depois da medida, como é que ela evolui a partir daí. Tá? Então, a gente vai construindo a teoria dessa forma. Então, acho que é isso por hoje. Se tiverem perguntas, nós temos tempo ainda, quiserem discutir alguma coisa, voltar a algum ponto. Professor, Diga. eu queria perguntar, na verdade, a respeito da prova, você deve ter falado no começo da aula, e eu não peguei. Como foi sua percepção a respeito da prova, da resolução do pessoal, o que você achou? Então, vamos conversar. Eu vou parar de gravar, porque aí fica uma conversa mais nossa aqui.